Imagine por um momento. Você está diante de uma das forças mais destrutivas da natureza. Um vulcão em erupção completa, cuspindo fogo e cinzas a quilômetros de altura. Mas de repente, algo absolutamente surreal acontece. Raios gigantescos começam a dançar entre as nuvens de cinzas, criando um espetáculo que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. Como é possível que o fogo da Terra se conecte com a eletricidade do céu? Será que existe uma força oculta que nós ainda não compreendemos completamente? Hoje você vai descobrir um dos fenômenos mais raros e impressionantes do nosso planeta. Fique até o final deste vídeo porque eu vou revelar para você não apenas a ciência por trás desse mistério, mas também os casos mais impressionantes já registrados na história. Você vai ficar absolutamente chocado com o que a natureza é capaz de criar quando decide mostrar todo o seu poder. Bem-vindos ao canal Grid Digital. Eu sou seu host, e hoje vamos mergulhar em um dos fenômenos mais espetaculares e misteriosos da natureza. Estamos falando dos raios vulcânicos, também conhecidos como relâmpagos vulcânicos ou lightning vulcânico. Mas antes de explicar como isso acontece, deixe-me fazer uma pergunta que vai mudar completamente a forma como você enxerga os vulcões. Você sabia que alguns vulcões podem gerar raios com mais de 10 vezes a potência de um raio comum de tempestade? Isso mesmo que você ouviu. Enquanto um raio comum de tempestade pode atingir temperaturas de cerca de 30.000 graus Celsius, os raios vulcânicos podem ser ainda mais intensos e duradouros. Mas a pergunta que não quer calar é: como exatamente isso acontece? Para entender esse fenômeno, precisamos primeiro compreender que existem 3 tipos diferentes de raios vulcânicos. E cada um deles tem características únicas, que vão deixar você impressionado. O primeiro tipo acontece bem próximo à cratera do vulcão, onde as temperaturas são absolutamente extremas. Imagine só. Estamos falando de temperaturas que podem ultrapassar os 1.200 graus Celsius. Nessas condições extremas, as partículas de rocha derretida e gases são ejetadas com uma velocidade impressionante, criando as condições perfeitas para a formação de cargas elétricas. É como se a própria Terra estivesse gerando sua própria tempestade elétrica. Agora vem a parte mais fascinante de toda essa história. A ciência por trás dos raios vulcânicos é absolutamente impressionante e envolve um processo que os cientistas chamam de eletrificação triboelétrica. Mas calma. Não se assuste com esse nome complicado. Vou explicar de uma forma que qualquer pessoa pode entender. Quando um vulcão entra em erupção, ele ejeta bilhões e bilhões de partículas microscópicas de rocha, cinza e gases em altíssima velocidade. Essas partículas, ao se moverem em velocidades extremas dentro da nuvem de cinzas, começam a colidir umas com as outras milhares de vezes por segundo. E aqui está o segredo. Cada colisão transfere elétrons de uma partícula para outra, criando cargas elétricas positivas e negativas. É exatamente o mesmo princípio que acontece quando você esfrega um balão no seu cabelo e depois ele gruda na parede. Só que aqui estamos falando de bilhões de partículas se movendo a velocidades que podem chegar a centenas de quilômetros por hora. Quando a diferença de carga elétrica entre diferentes partes da nuvem de cinzas se torna grande demais, a natureza encontra uma forma de equilibrar essa energia. E como ela faz isso? Através de uma descarga elétrica massiva que nós conhecemos como raio vulcânico. Mas aqui vem algo que vai explodir a sua mente. Diferente dos raios comuns de tempestade, que geralmente duram apenas alguns milissegundos, os raios vulcânicos podem durar vários segundos. Isso significa que você pode literalmente ver a eletricidade dançando no céu por um tempo muito maior. Agora eu vou contar para você sobre alguns dos casos mais impressionantes de raios vulcânicos já registrados na história da humanidade. E prepare-se, porque essas histórias são absolutamente de tirar o fôlego. Vamos começar com uma das erupções mais famosas da história. O Monte Vesúvio, em 79 d.C. Relatos históricos de Plínio, o Jovem, descrevem não apenas a destruição de Pompeia e Herculano, mas também raios impressionantes que iluminavam o céu durante toda a erupção. Mas se você acha que isso é impressionante, espere até ouvir sobre a erupção do Monte Tambora, em 1815, na Indonésia. Esta foi considerada a erupção vulcânica mais poderosa da história moderna. E as descrições dos raios vulcânicos são simplesmente aterrorizantes. Testemunhas da época relataram que os raios eram tão intensos e frequentes que transformaram a noite em dia por horas seguidas. Imagine só. Você está vivenciando uma das maiores catástrofes naturais da história e, ao mesmo tempo, presenciando um dos espetáculos elétricos mais impressionantes que a Terra pode produzir. Mais recentemente, em 1982, a erupção do vulcão Galunggung, também na Indonésia, foi uma das primeiras a ser extensivamente fotografada e filmada, mostrando raios vulcânicos.
Essas imagens revolucionaram nossa compreensão científica do fenômeno e provaram definitivamente que não se tratava apenas de lendas ou exageros históricos. Agora que você já entende a ciência básica, deixe-me revelar algo que poucos sabem. Existem 3 tipos distintos de raios vulcânicos, cada um com características únicas e impressionantes. E cada tipo nos conta uma história diferente sobre o poder da natureza. O primeiro tipo são os raios de cratera, que acontecem bem próximo à boca do vulcão. Estes são os mais intensos e perigosos, formados pela interação direta entre os gases superaquecidos e as partículas de lava ejetadas em altíssima velocidade. O segundo tipo são os raios de coluna eruptiva, que se formam dentro da própria coluna de cinzas que sobe em direção ao céu. Estes podem atingir alturas de até 40 km de altitude. Consegue imaginar raios acontecendo a uma altura maior que a de aviões comerciais? E o terceiro tipo, talvez o mais espetacular visualmente, são os raios de nuvem de cinzas. Estes se formam quando a nuvem vulcânica se espalha horizontalmente na atmosfera, criando uma verdadeira tempestade elétrica que pode se estender por centenas de quilômetros. Mas aqui está um fato que vai deixar você impressionado. Os cientistas descobriram que os raios vulcânicos podem ser até 100 vezes mais frequentes que os raios comuns durante uma tempestade. Em algumas erupções, foram registrados mais de 200 raios por minuto. Hoje em dia, os cientistas usam equipamentos super avançados para detectar e estudar esses raios. Eles descobriram que cada tipo de raio vulcânico tem uma assinatura elétrica única, como se fosse uma impressão digital da atividade vulcânica. Isso está revolucionando nossa capacidade de prever erupções e entender o comportamento dos vulcões. Agora vou levar você em uma viagem pelos locais mais impressionantes do mundo, onde você pode testemunhar esse fenômeno extraordinário. E acredite, alguns desses lugares vão fazer você querer pegar um avião imediatamente. Começamos pelo Japão, com o vulcão Sakurajima, que é considerado um dos melhores lugares do mundo para observar raios vulcânicos. Este vulcão está em atividade quase constante há mais de 100 anos, e os raios acontecem com uma frequência impressionante, especialmente durante as erupções noturnas. Na Itália, temos o famoso Stromboli, conhecido como o farol do Mediterrâneo. Este vulcão produz erupções regulares a cada 15 a 20 minutos. E durante as erupções mais intensas, os raios vulcânicos criam um espetáculo absolutamente mágico contra o céu noturno do mar Mediterrâneo. No Equador, o vulcão Cotopaxi, com seus quase 6.000 metros de altitude, oferece um dos cenários mais dramáticos para raios vulcânicos. A combinação da altitude extrema com a atividade vulcânica cria condições únicas, onde os raios podem ser vistos contra um fundo de estrelas andinas. E quem poderia esquecer do Kilauea, no Havaí? Embora seja mais famoso por suas espetaculares correntes de lava, durante as erupções mais explosivas, o Kilauea também produz raios vulcânicos impressionantes, especialmente quando a lava encontra o oceano e cria enormes nuvens de vapor. Mas, se existe um país que é verdadeiramente o paraíso dos raios vulcânicos, esse país é a Indonésia. Com mais de 130 vulcões ativos, a Indonésia oferece oportunidades únicas para testemunhar esse fenômeno. O vulcão Merapi, por exemplo, é conhecido por produzir alguns dos raios vulcânicos mais intensos e duradouros já registrados. E o mais impressionante é que muitos desses vulcões estão localizados em ilhas paradisíacas, criando um contraste surreal entre a beleza tropical e o poder destrutivo da natureza. Mas antes de você sair correndo para testemunhar esse espetáculo pessoalmente, preciso falar sobre algo extremamente importante: os perigos associados aos raios vulcânicos. Porque por mais belo que seja esse fenômeno, ele pode ser mortal. Os raios vulcânicos não são apenas perigosos pela descarga elétrica em si, mas também porque indicam uma atividade vulcânica extremamente intensa. Quando você vê raios vulcânicos, isso significa que o vulcão está ejetando material a velocidades e temperaturas que podem ser fatais a quilômetros de distância. Por isso, os cientistas desenvolveram sistemas de monitoramento super avançados que detectam não apenas a atividade sísmica, mas também a atividade elétrica dos vulcões. Esses sistemas podem prever erupções com horas ou até dias de antecedência, salvando milhares de vidas. Se você tem interesse em fotografar ou filmar raios vulcânicos, saiba que existem fotógrafos especializados que dedicam suas vidas a capturar essas imagens impressionantes. Eles usam equipamentos de proteção especiais, trabalham sempre em equipe com vulcanólogos e mantêm distâncias seguras que podem chegar a dezenas de quilômetros do vulcão. Nunca, jamais, tente se aproximar de um vulcão ativo sem orientação profissional adequada. Agora vou revelar algo que talvez você nunca tenha imaginado. Os raios vulcânicos têm um impacto direto na aviação moderna e podem afetar milhões de pessoas ao redor do mundo. E a história que vou contar vai mudar completamente sua perspectiva sobre viagens aéreas. Quando um vulcão entra em erupção e produz raios vulcânicos, isso geralmente significa que ele está ejetando enormes quantidades de cinzas na atmosfera.
Essas cinzas podem viajar por milhares de quilômetros e permanecer suspensas no ar por semanas ou até meses. E aqui está o problema. As cinzas vulcânicas são extremamente abrasivas e podem causar danos catastróficos aos motores dos aviões. Quando um avião voa através de uma nuvem de cinzas vulcânicas, é como se os motores estivessem sendo bombardeados por milhões de partículas de vidro microscópicas. Por isso, sempre que os sistemas de detecção identificam raios vulcânicos e atividade eruptiva significativa, os controladores de tráfego aéreo precisam redirecionar centenas ou até milhares de voos. Isso pode causar atrasos massivos e cancelamentos que afetam milhões de passageiros ao redor do mundo. Hoje em dia, temos uma rede global de satélites que monitora constantemente a atividade vulcânica em todo o planeta. Esses satélites podem detectar raios vulcânicos do espaço e alertar as autoridades de aviação em tempo real. É uma tecnologia absolutamente impressionante que combina ciência espacial, vulcanologia e segurança aérea para proteger milhões de pessoas todos os dias. Ao longo da história, os raios vulcânicos foram cercados de mitos, lendas e interpretações místicas. Mas chegou a hora de separar a ficção da realidade e descobrir quais dessas crenças são verdadeiras e quais são apenas produtos da imaginação humana. Mito número 1. Os raios vulcânicos são mais perigosos que os raios comuns. Verdade. Os raios vulcânicos podem ser até 10 vezes mais intensos que raios normais, e podem durar muito mais tempo, tornando-os extremamente perigosos para qualquer pessoa nas proximidades. Mito número 2. Os raios vulcânicos podem prever erupções. Parcialmente verdade. Embora os raios em si não prevejam erupções, o aumento da atividade elétrica em um vulcão pode ser um indicador de que uma erupção está se aproximando. Mito número 3. Raios vulcânicos só acontecem em vulcões terrestres. Falso. Vulcões submarinos também podem produzir raios vulcânicos quando suas erupções atingem a superfície do oceano. Na verdade, alguns dos raios vulcânicos mais espetaculares acontecem quando a lava superaquecida encontra a água do mar, criando explosões de vapor que geram eletricidade. E aqui está um fato absolutamente incrível que poucos conhecem. Em regiões polares, os raios vulcânicos podem interagir com as auroras boreais, criando um dos espetáculos naturais mais raros e belos do planeta. Imagine só, raios vulcânicos dançando no céu junto com as luzes da aurora. É um fenômeno tão raro que foi fotografado apenas algumas vezes na história. E cada imagem vale milhões de dólares para colecionadores de fotografias naturais. Neste exato momento, cientistas ao redor do mundo estão conduzindo pesquisas revolucionárias sobre raios vulcânicos que podem mudar completamente nossa compreensão sobre vulcões e eletricidade atmosférica. E as descobertas são absolutamente fascinantes. Uma das tecnologias mais impressionantes sendo usada atualmente são drones especializados, que podem voar diretamente através de nuvens vulcânicas para coletar dados sobre raios vulcânicos. Esses drones são equipados com sensores que podem medir a intensidade elétrica, temperatura e composição química das nuvens em tempo real. Os cientistas também estão usando supercomputadores para criar simulações incrivelmente detalhadas de como os raios vulcânicos se formam. Essas simulações podem processar bilhões de cálculos por segundo para modelar cada partícula de cinza e cada carga elétrica dentro de uma nuvem vulcânica. Mas talvez a descoberta mais impressionante seja que os cientistas estão criando uma rede global de detecção de raios vulcânicos que pode identificar erupções em qualquer lugar do mundo em tempo real. Essa rede pode salvar milhares de vidas ao fornecer alertas precoces para comunidades que vivem próximas a vulcões ativos. É literalmente uma revolução na prevenção de desastres naturais. E assim, chegamos ao final desta jornada incrível pelo mundo dos raios vulcânicos. Espero que você tenha ficado tão impressionado quanto eu com o poder absoluto da natureza e a beleza surreal desse fenômeno extraordinário. Quando olhamos para nosso planeta do espaço, é fácil esquecer que vivemos em um mundo dinâmico e vivo, onde forças inimagináveis estão constantemente moldando nossa realidade. Os raios vulcânicos são apenas uma pequena amostra do poder impressionante que existe bem debaixo dos nossos pés. Se você ficou fascinado com essa jornada pelos mistérios dos raios vulcânicos, não esqueça de se inscrever aqui no canal Grid Digital. Aperte o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os fenômenos mais impressionantes da natureza e da tecnologia. Curta este vídeo se ele despertou sua curiosidade e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário contando qual foi a parte que mais te impressionou, porque nós lemos e respondemos todos os comentários. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a natureza sempre tem mais mistérios para nos surpreender.